Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, Macite Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta terça-feira, dia 8/11, com a Bundesliga, campeonato alemão, onde temos a equipe do Wolfsburg enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolfsburg, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela venceu 3 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Wolfsburg é a 11ª colocada com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Borussia Dortmund é a 4ª colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Borussia Dortmund para vencer. Série A Team, campeonato italiano. Temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe do Empoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Empoli, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe da Napoli é a primeira colocada com 35 pontos ganhos, enquanto a equipe da Empoli é a 14ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Napoli para vencer. Série A Team, campeonato italiano. Temos a equipe do Spezia enfrentando a equipe do Udinese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela empatou 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe do Spezia é a 17ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe da Udinese é a 8ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Udinese para vencer. La Liga, campeonato espanhol. Temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Real Valladolid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Valladolid, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Atlético de Bilbao é a 7ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Real Valladolid é a 10ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Atlético de Bilbao para vencer. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Werder Bremen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Werder Bremen, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Werder Bremen é a 7ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Bochum enfrentando a equipe do Borussia Mönchengladbach. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bochum, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Mönchengladbach, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Bochum é a 17ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Borussia Mönchengladbach é a 8ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Borussia Mönchengladbach para vencer. Pela Série A Team, campeonato italiano, temos a equipe do Cremonese enfrentando a equipe do Milan.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cremonese, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, ela venceu 4 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Cremonese é a 18ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Milan é a 2ª colocada com 29 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Milan para vencer. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Osasuna é a 5ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Barcelona para vencer. Copa de Portugal, temos a equipe do Mafra enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mafra, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Mafra é a 12ª colocada da 2ª divisão do Campeonato Português com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Porto é a 2ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto, fora ou acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Internacional. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do São Paulo é a 9ª colocada com 51 pontos ganhos, enquanto a equipe do Internacional é a 2ª colocada com 67 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Bochum vs Borussia Mönchengladbach, fora. Borussia Mönchengladbach para vencer. Atlético de Bilbao vs Real Valladolid, casa. Atlético de Bilbao para vencer. Spezia vs Udinese, fora. Udinese para vencer. Bayern de Munique vs Werder Bremen, acima de 2,5. Napoli vs Empoli, casa. Napoli para vencer. Cremonese vs Milan, fora. Milan para vencer.